Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo a aula, mas chegamos aqui na nossa 8ª aula desse ano do PAESP, e hoje a dupla de vocês vai ser a dupla sertaneja de Ana e Ana. Queria dizer primeiro que, assim, a gente ama dar aula no PAESP, e boatos aí que essa turma está muito engajada, muito participativa, e é uma pena, então, que essa aula não pode estar sendo síncrona, não pode não, né? Não está sendo síncrona, e a gente não pode ter essa troca maior, né? Mas estamos ansiosíssimos para as aulas síncronas, para poder conversar mais com vocês e a gente poder interagir mais, né? Mas, primeiro deixa eu me apresentar, né? Porque depois daquela aula inaugural, essa é a minha primeira aula aqui com vocês. Meu nome é Diana. Acabei o 6º período, estou indo, o próximo período agora que começar, estarei no 7º período do curso de Engenharia Civil. Eu estou no PET, meu Deus, essa pergunta é mais difícil, mas eu estou no PET há uns 2 anos e 7 meses, aproximadamente. E como eu falei, né, a gente adora dar aula aqui para vocês. E esse conteúdo que a gente vai começar, né, agora essa aula da física, essa área da física, é a área de dinâmica, e particularmente, assim, é a minha preferida, e eu espero que vocês também gostem, sei que vocês vão adorar a física, sei que vocês estão adorando já, né? Então, vamos lá, para o que interessa. Primeiro, a gente queria, né, começar o dia de vocês aí, esse sábado, com uma reflexão, com inspiração, com a motivação, né? Olha essa frase aqui. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, o que isso quer dizer, né? Significa que vão ter momentos que a gente vai precisar abrir muito mão de alguma coisa, ou se fazer sacrifícios maiores, mas, assim, o que nos leva longe é aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos esforços, mas que a gente faz todo dia. Então, o pouco se torna muito quando a gente faz aquilo todo dia, todo dia, todo dia. O segredo, gente, está na constância. Não importa se você só tem um pouquinho ali do seu dia para dedicar ao seu objetivo, não importa se você está numa fase da vida que seja mais difícil para você dedicar um esforço para aquilo que você quer chegar, mas se você fizer aquilo todos os dias, com disciplina, com constância, a gente tem certeza que vocês chegam lá. E a gente acredita demais em vocês, porque o potencial da gente, só a gente sabe, e às vezes a gente se subestima, mas a gente pode o que a gente quiser, tá? Então, fica aí para vocês. Eu adoro esse assunto de motivação, de inspiração e tudo mais. Então, se vocês também gostarem, tiverem interesse, tem muitos livros para indicar. É só falar. Mas, bom, né? Vamos lá. O que teremos para hoje? Hoje a gente vai tratar de assuntos muito importantes, né? Para a física, em especial assuntos bem importantes para o Enem, né? Sempre cai. É porque é uma coisa que está na nossa vida, assim, tudo, né? Que são as leis de Newton. Então, hoje a gente vai começar aqui com os conceitos primordiais para vocês, né? Entrarem no tranco aí. Vou falar aqui da primeira lei de Newton, e a minha parceira Ana vai terminar com vocês a segunda e a terceira lei para fechar essa aula. Então, vamos lá, né? Os primeiros conceitos que a gente tem aqui. Conceito de massa e conceito de força. Então, o que é massa, né? É uma propriedade física dos corpos e partículas e é expressa como a quantidade de matéria que está contida nesses corpos. Então, basicamente, o conceito de massa está intrinsecamente ligado à quantidade de matéria do corpo. Se um corpo tem uma maior quantidade de matéria, significa que aquele corpo tem uma massa maior. E como é que a gente mede, né? A gente, lá em 1900 e bolinha, não sei nem se foi em 1900, se a gente for analisar direito, deve ter sido até antes, as pessoas adotaram o quilo padrão, que é um corpo de prova assim, mais ou menos nesse formato que vocês estão vendo nessa ilustração, e eles mediram a quantidade de matéria, né, desse corpo e falaram, esse objeto aqui vai ser nosso padrão, isso aqui vai ser 1 quilo, né? Então, por exemplo, se hoje a gente diz que alguma coisa tem, sei lá, 6 quilos,
significa que essa alguma coisa tem 6 vezes a quantidade de matéria do que esse quilo padrão que a gente adotou. Vocês estão percebendo que eu estou falando quilo? Porque no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o quilo é o sistema, a unidade padrão quando a gente está falando de massa. Mas você também pode falar em gramas, pode falar em centigramas e por aí vai. Já a força, né? A força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento do corpo. Então, se você tem um corpo lá que está em repouso, né? Ou ele está em um movimento, e se esse estado dele, ou de repouso ou de movimento, se alterou, mudou, é porque alguma força externa foi aplicada ali naquele corpo, né? Então, vamos lá. Adiante. O que mais? A força, né? Vocês viram em aulas passadas, o pessoal explicou para vocês que a gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, que é o caso da força, ela precisa de 3 informações para a gente conseguir caracterizá-la. E são elas o módulo, a direção e o sentido, né? O módulo é aquela intensidade. Então, se eu digo que você tem 5 newtons, meio que o tamanho dessa força é 5, né? A direção, se é horizontal, se é vertical, e o sentido, né? Para cima, para baixo, positivo, negativo, para direita, para esquerda. Então, a gente precisa aí dessas 3 informaçõezinhas para caracterizar uma força que a gente quer informar. E a unidade no SI, no sistema internacional, é o quilograma vezes metros dividido por segundos ao quadrado, né? E essa unidade a gente expressa em newtons, certo? E o que a gente usa para medir uma força em alguma coisa, né? A gente usa o dinamômetro, que eu botei uma ilustração aqui desse objeto, que na verdade, gente, a gente hoje em dia seria digital, né? Já tem modelos digitais, mas eu coloquei aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. A gente pendura ele aqui em um local, e vocês vão ver que tem tipo um anzol aqui embaixo, né? Para a gente prender, colocar o objeto que a gente quer medir a intensidade da força, e aqui dentro, por conta da formação, né, elástica, a gente vai saber exatamente qual é a intensidade daquela força de acordo com essa deformação. Então, vamos lá, para frente. Ok, quando a gente aplica uma força no corpo, o que acontece? Pode se desenvolver 2 coisas, uma deformação ou uma aceleração. E o que a gente vai estudar aqui com vocês é a aceleração. E quem é que nos dá mais informações, quem é que traduz para a gente em leis matemáticas, em fórmulas, em conceitos, essa aceleração que se desenvolve no corpo quando a gente aplica uma força? As leis de Newton, né? As leis de Newton. Então, ok, mas para onde vamos com tudo isso, Diana? O que é isso, né? As leis de Newton, gente, é o conjunto de leis, são um conjunto de leis que define o que são e qual é o comportamento das forças. Então, a partir daquela aceleração que se desenvolveu no corpo, depois que a gente aplica uma força, como é que se comporta, né? Como é que essas forças se comportam? Elas variam de acordo com que parâmetros, em que grau, né? Assim, como? As leis de Newton vão informar pra gente, né? E tudo bem, né? Onde é que a gente... Mas, beleza, ele estudou lá, disse pra gente, mas onde é que a gente aplica tudo isso? Assim, é absolutamente quase tudo, né? Pra não generalizar demais, na nossa vida. Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca tava lá no racha, numa partidinha de vôlei, né? No queimado, não sei, e levou uma bolada na cara. Tenho certeza que tanto a bola como o rosto da gente, eles vão sofrer do mesmo jeito. Que é isso? Lei de Newton, vocês vão ver mais pra frente. Tá lá andando de bicicleta, dá uma freada, a bicicleta fica e você vai. Que é isso? Lei de Newton. Vamos entender qual das leis fala sobre isso. Tá lá no supermercado, no início da compra, o carrinho vazio, muito bom, muito fácil de empurrar o carrinho, né, de fazer curva. Final da compra, o carrinho lotado, aumentou o peso aqui, né? Vai lá empurrar o carrinho? Muito mais difícil. Que é isso? Lei de Newton também. E a gente hoje vai ver, né, onde mais ou menos se encaixa cada uma dessas situações aí.
Então, vamos lá. Você me falou onde é que vai, o que é, como acontece a nossa vida, mas e onde a gente não aplica tudo isso, né? Tem duas situações aí que a gente vai passar a bola, né, para outras áreas de estudo, e não mais as leis de Newton, que é quando as velocidades que a gente está mexendo são muito altas, tipo a velocidade da luz, ou quando as dimensões daquilo que a gente está tratando, está se envolvendo, são muito pequenas, como os átomos, elétrons, prótons, nêutrons, enfim. Quando as velocidades são muito altas, gente, as leis de Newton abrem espaço para a teoria da relatividade. Então, aqui, não nas velocidades altas, muito altas, não mais as leis de Newton servem, e sim a teoria da relatividade. E nas dimensões muito pequenas, as leis de Newton também não conseguem mais explicar e também não se aplicam bem para os problemas. Então, a gente usa aqui a mecânica quântica. Muito interessante, inclusive, se vocês quiserem ler mais sobre. Então, vamos lá, né? Primeira lei de Newton, também é conhecida como princípio da inércia. O que ela fala? Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Então, se eu tenho um corpo no qual a resultante das forças, ou seja, no final, depois que eu somo todas as forças envolvidas ali, eu tenho a resultante igual a zero, ou seja, eu não tenho forças de fato, sim, né, atuando sobre o corpo, o estado desse corpo permanece. Então, se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Mas ok, Diana. O que é inércia, né? O que é inércia, produção? A inércia, gente, é uma propriedade inerente da matéria e indica a tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado de movimento. Então, o que é que significa? Tipo assim, quando a gente fala assim, vocês já ouviram, já devem ter escutado falar, é muito inerte, né? Aquela pessoa é muito inerte, não tá reagindo, não tá fazendo nada. Então, a inércia significa a tendência de um corpo ficar no estado que ele está. Então, para tirar alguma coisa da inércia, né, você precisa fazer aí um esforço. Então, a inércia é a tendência de um corpo de permanecer no estado que ele está, sem repouso, sem movimento, enfim, né? E como a gente está dizendo aqui, é uma propriedade inerente da matéria. Isso significa o quê? Que a gente pode dizer, quanto maior a massa, quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, maior a sua inércia, mais difícil é a gente movimentar aquele corpo, né? Então fica aqui, né, uma perguntinha básica, né, a pergunta que não quer calar. Quem é que possui a maior inércia? Dê uma pausa e aí vou esperar, né, para vocês responderem e tudo mais. Voltando. O elefante, né, gente? Porque o elefante possui uma massa aí muito superior a uma formiguinha. Então, é muito mais difícil, né, a gente mexer no estado que o elefante está do que uma formiga. Então, se o elefante está parado, é muito mais difícil a gente empurrar o elefante para ele se movimentar do que empurrar uma formiga parada. Da mesma forma que se o elefante está andando ali, dando as passadinhas dele a, sei lá, 5 metros por segundo, é muito mais difícil eu tentar acelerar ele, eu tentar retardar ele, devido à sua massa. Então, ele possui uma inércia que uma formiga, certo? Acho que deu para compreender. Então, vamos de, né, fixação do conteúdo. Aplicação 1. Eu vou ler aqui para vocês, aí depois que eu ler, vocês dão uma pausa, tentam responder sozinhos, e depois é só dar o play que eu vou estar continuando, eu vou explicar, né, qual a resposta, o porquê, por que não. Assim é mais eficiente para vocês aprenderem, acredito eu. Então vamos lá, aplicação 1. Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, podemos afirmar que A aceleração é constante, B, sua velocidade é constante, C, seu movimento será uniformemente variado, D, seu deslocamento será nulo, ou E, sua velocidade será nula. Pause. Então vamos lá. Agora eu vou responder. Quando a força resultante é nula, significa, né? Força resultante igual a zero, significa que a nossa aceleração é zero. Então, se a aceleração é zero, assim, a gente já exclui a letra A e a letra C. Porque aqui, né, tá falando que é constante e aqui tá falando que o movimento é uniformemente variado.
Para eu ter um movimento uniformemente variado, eu preciso ter aceleração. Então, se a minha aceleração já é zero, porque a minha força resultante é zero, também não pode ser a letra A nem a letra C. Aí, passo 2. Força resultante igual a zero. Implica que o deslocamento é nulo? Não, né? A gente pode ter um corpo se movimentando lá, uniformemente, e a força resultante dele ser zero. Só que ele está movimentando devido a outra força aplicada inicialmente, por exemplo, e mesmo que eu não aplique outra força ali, ele pode continuar se deslocando. Então, não implica, uma coisa não implica necessariamente na outra. E que sua velocidade será nula. Também não, né? Como eu acabei de falar, o corpo pode estar lá no movimento dele, com uma certa velocidade constante, e independente da força resultante estar agindo ali, ser nula ou não, ele já está naquele movimento, então ele vai permanecer. Então, sobra para a gente a letra B. Então, força resultante, a aceleração é igual a zero. A gente já poderia ter tirado a resposta daí. Porque quando a aceleração é zero, significa que a velocidade não varia, então a velocidade é constante. É só lembrar daquela fórmula, né? Que velocidade digo que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, se a aceleração é zero, significa que não tem, né? Que delta V, que a variação de velocidade é zero. Se a velocidade não varia, que a nossa velocidade é constante. Então, letra B. Aplicação número 2. Gente, essas questões que a gente trouxe aqui para vocês, elas são questões de vestibular, tá? Então, só para vocês verem que não é nada de outro mundo. Que a gente estudando, fixando e aprendendo o conteúdo, a gente consegue resolver as coisas, as questões do Enem de forma tranquila. É só a gente estudar, praticar e vai dar tudo certo. Então, bora lá para a aplicação 2. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. Letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, quando o carro freia, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. E a última, o estado de repouso e o movimento retilíneo independem do referencial adotado. Então, dá uma pause, lê de novo aí se vocês precisarem, para tentarem responder só. E agora eu vou continuar respondendo aqui com vocês. Então, qual seria a alternativa certa? Assim, as duas mais fáceis da gente descartar aqui são a letra C e a letra D, né? Porque quanto maior a massa do corpo, mais difícil é mudar sua velocidade, né? E o estado de repouso e o de movimento retilíneo dependem muito do referencial adotado. O referencial, gente, é aquilo que a gente serve para nos basear. Então, se, por exemplo, eu falo que são, estou chutando aqui, tá? 300 quilômetros para Recife. 300 quilômetros para Recife a partir de onde? A partir de Maceió. Maceió é um referencial. Mas se eu pegar Arapiraca, né, mudei o meu referencial, mudei a minha, onde eu estou me baseando, vai mudar a quilometragem. Então, assim, estado de repouso e de movimento retilíneo também dependem muito. Porque pensa aí, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Deixa eu ver. Supõe-se que a gente vocês estão dentro do carro com alguém dirigindo, né? Tá a pessoa dirigindo e vocês ali no banco do passageiro. Aí, para vocês, a pessoa que está dirigindo está em repouso. Porque assim, vocês estão, a partir do momento que liga o carro, que vocês estão saindo, ela está ali na mesma posição em relação a você. E quando vocês continuam andando, enfim, né, continuam lá no percurso de vocês, a pessoa continua do mesmo lado na mesma posição em relação a você. Então, para você, ela não mudou a posição, então ela está ali em repouso, né? Não alterou, assim, não teve uma velocidade diferente, vocês estão seguindo a mesma velocidade ao longo do trecho inteiro. Já com uma pessoa que está fora, que está na rua, que está vendo o carro se movimentar, a pessoa que está dirigindo, né, o motorista do carro, no primeiro momento ela vai estar numa posição e ela vai ver essa pessoa, né, caminhando e enfim, indo embora. Para essa pessoa que está fora do carro, o motorista está em movimento. Só que para você que está dentro do carro, o motorista está em repouso. Então,
depende do referencial. Se o referencial for você, a pessoa está em repouso. Se o referencial for outra pessoa que está fora do carro, a pessoa que está dirigindo está em movimento. Então, né, o referencial é muitíssimo importante para a gente avaliar isso daqui. Então, nos sobra a letra A e a letra B. Só que a resposta é a letra B. Por que não a letra A? Porque quando a gente está dentro de um ônibus e deixa um objeto cair, esse objeto ele faz uma trajetória retilínea em relação ao ônibus e não ao solo. Então, se a gente deixa um objeto cair dentro do ônibus, ele vai cair, né, retinho. Trajetória retilínea, então, em relação ao ônibus e não ao solo. Porque em relação ao solo, o ônibus está andando em relação ao solo. Então, no momento que o objeto cai dentro do ônibus em movimento, em relação a essa posição do solo aqui, na qual o objeto caiu, né, no momento T igual a zero, assim que o objeto cai e o ônibus vai andando, o objeto já não vai estar na mesma posição em relação ao solo no momento que o objeto caiu, porque o ônibus vai ter andado um pouquinho, então já não vai ser uma trajetória retilínea mais. Por isso, nos sobra a letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, né? É o que faz sentido. A gente usa o cinto de segurança porque se o carro frear, a gente não voa, né, para fora. Por quê? Porque tá ali, você dentro do carro, indo a uma certa velocidade. Quando o carro freia, o seu corpo está na velocidade que você estava antes, junto com o carro. Então, ele tende a permanecer no movimento dele, né? Primeira lei de Newton. Então, o corpo tende a permanecer. É por isso que quando você freia a bicicleta, a bicicleta freia e sua tendência é continuar no movimento. Porque, como diz a primeira lei de Newton, deixa eu voltar aqui para você, cadê? Todo o corpo permanece no seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre eles sejam zero. Então, quando a bicicleta freia, você tende a permanecer no movimento que você estava. Por isso que a gente tende a ir para frente, é igual no ônibus, né? Quando tá lá chegando no ponto, o motorista freia e vai cambada de gente indo para frente, porque tava todo mundo ali numa velocidade, junto com o ônibus, quando ele freia, a tendência é todo mundo permanecer naquela velocidade. Por isso que, né, todo mundo vai para frente. Então, esses conceitos são conceitos relacionados à primeira lei de Newton. Geralmente no Enem vocês vão ver questões relacionadas a essa primeira lei, mais teóricas, assim como a gente está mostrando aqui. Então, vocês entendendo e pegando esse conceito já ajuda demais, demais, demais quando vocês forem estudar para o Enem, né? Porque é basicamente desse jeito que vai ser cobrado. Como a gente não está aqui na interação, né? Estou aqui só falando para vocês, não posso perguntar agora quais são as dúvidas, se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar para a gente no grupo, ou depois, quando estiverem tentando fazer outra questão e tudo mais. Agora eu vou passar a bola para a minha parceira Iana, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a segunda, sobre a terceira lei de Newton. E qualquer coisa é só falar com a gente, tá? Beijão e fiquem bem. Olá, pessoal. Meu nome é Iana. Eu faço engenharia civil e também faço parte do PET Engenharia Civil. E eu vou estar dando continuidade à nossa primeira aula de dinâmica, falando um pouquinho agora sobre a segunda lei de Newton. Bom, a segunda lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E existe uma frase que define bem essa lei, que é a seguinte: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Parece um pouco complicado quando a gente lê assim logo de cara, mas se a gente destrinchar a frase e parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que é mais fácil do que a gente imagina. Vamos lá. A força resultante que age sobre um corpo. A gente sabe que o corpo quando é falado na física, pode ser qualquer objeto, ou também pode ser considerado um ser vivo, uma planta, ou um animal, ou uma pessoa, certo? É bem genérico esse corpo. A gente sabe que os corpos, em geral, os objetos, as pessoas, tudo, estão sujeitos a algumas forças. E aí, o acúmulo dessas forças, ou seja, a junção de todas elas, é gerada uma força resultante, que é o somatório de todas as forças. Então, ele está dizendo que a força resultante, esse acúmulo gerado das forças aplicadas em um corpo, é igual ao produto da massa do corpo. Produto da massa. Produto na física e também na matemática pode ser considerado como uma multiplicação. Então, vai ser a influência da massa, ou seja, da massa daquele corpo, se a gente está falando uma bola, a massa daquela bola,
pela sua aceleração. Então, vai ser a multiplicação da massa daquela bola multiplicada pela aceleração, certo? Então, aqui está a fórmula para vocês entenderem toda aquela frase que eu falei antes numa fórmula física, e ela vai ser bastante utilizada para a gente resolver algumas questões. Então, essa fórmula resume bem o que a gente já falou anteriormente, que a força resultante vai ser igual ao produto, ou seja, a multiplicação da massa do corpo multiplicada pela sua aceleração. Então, se existe um corpo que está sofrendo a ação da força, ele tem uma aceleração e ele também tem uma massa. A gente vai achar a força resultante, a força que está sendo inserida sobre ele, multiplicando a massa dele pela sua aceleração. Ok? Bom, é sempre importante lembrar que num corpo, como eu tinha falado, ele atua um conjunto de forças, ou seja, uma força resultante. E ela não é nula. A força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração adquirida. Então, pensa comigo. Se eu tenho uma bola e eu vou aplicar uma força nela, então eu vou empurrar essa força. Quando eu aplico uma força nela, ela vai adquirir uma certa aceleração, certo? Se ela vai se movimentar, ela vai ter uma aceleração. Então, para eu achar a força resultante aplicada naquela bola, eu vou pegar a massa dela e multiplicar pela aceleração, certinho? E, mais uma vez, traduzindo a frase, é o seguinte: o somatório das forças, ou seja, a força resultante, se ela não for nula, ou seja, se ela não se anular, isso quer dizer que a força resultante, ela também vai ser obtida por meio de uma aceleração. E ela também fala que é diretamente proporcional. Sempre na física, quando falar que algo é diretamente proporcional ao outro, isso quer dizer que quando algo aumenta, a outra coisa que é diretamente proporcional também vai aumentar. Então, é o que a gente vê aqui. A nossa força resultante vai aumentar quando a nossa aceleração aumentar, e faz sentido, né? Se eu aplico uma força naquela bola, quanto maior a força que eu vou aplicar, maior vai ser a aceleração dela, entendeu? E na física também, quando tiver escrito inversamente proporcional, quer dizer que quanto uma coisa aumenta, a outra diminui. Enquanto uma coisa diminui, a outra aumenta. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho mais sobre a força, a Diana já concentrou um pouquinho lá no começo, mas agora falando um pouquinho mais da diferença entre forças de contato e forças de campo. A gente também faz essa definição na física, né? Forças de contato são aquelas que, o próprio nome já disse, que precisam ter um contato entre a fonte de aplicação daquela força e o objeto. Então, vai existir um contato, vai existir um toque. E já as forças de campo não precisa haver esse toque para existir. Um exemplo muito clássico é o ímã. O ímã, quando você coloca perto de uma superfície metálica, você vai sentir uma força que está puxando. Aquela força existe, aquela força vai gerar algo, vai gerar uma atração ou uma repulsão, mas ela não precisa tocar para existir, entendeu? Agora aqui eu vou dar alguns exemplos. Existe a força-peso. A força-peso, a gente geralmente confunde massa com o nosso peso. Qual é o seu peso? Eu peso 60 quilos. Na verdade, aquela é a nossa massa, né? Peso é uma força, ele é considerado uma força. E é uma força que vai resultar quando você coloca em cima de uma balança, qualquer objeto ou qualquer pessoa em cima de uma balança. A gente sabe que existe uma aceleração da gravidade puxando a gente para baixo e vai resultar numa força-peso, que é o valor que vai dar correspondente na balança, certo? Existe também a força de atrito. Força de atrito, para quem não sabe, é quando você aproxima dois objetos e você faz um movimento com eles. Então, você vai gerar atrito. Quando você esfrega suas mãos, quando você pega duas pedras e esfrega bastante, vai gerar fogo. Então, esse toque com o movimento é o atrito. Então, é a força de contato, certo? Existe a força de tração, quando tem esse homem aí no rapel. A força de tração, ela é gerada nas cordas. Então, sempre que você faz um esforço na corda, existe uma força contrária, que é a força de tração, que vai sair ali na corda. Então, quando você está fazendo rapel, você está fazendo força para baixo e vai existir uma força de tração na corda. Se você perceber, às vezes a corda ela vai pocar. Então, é porque a força de tração foi maior do que a força que você aplicou, certo? Também é uma força de contato. Existe a força elástica. A força elástica, você pega um elástico e você estica bastante, existe uma força resultante ali. Existe a força magnética, que, como eu tinha falado antes, é uma força de campo,
Ou seja, não precisa ter um contato do ímã diretamente com o objeto metálico para que haja uma atração, que haja uma movimentação. Tudo isso vocês vão estudar, elástico, atrito, tração, magnético, vocês vão estudar mais para frente. Mas é só para a gente entender um pouquinho do tanto de força que existe e como que elas atuam. Elas são forças de contato, elas são forças de campo. Então, começa a refletir. Quando você vê uma força nova, você para pensar, pô, isso é uma força de contato ou é uma força de campo? Certo? Agora a gente vai ver uma aplicação, é uma questão de um vestibular da UFMG, que fala o seguinte: um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F, que o desloca segundo o eixo vertical, em sentido contrário ao da gravidade. Ou seja, existe um corpo, que a gente quer chamar aqui de uma caixa, e existe uma força que está puxando ele no sentido contrário da gravidade. A gente sabe que a gravidade, ela puxa tudo para o centro da Terra, é uma aceleração que puxa tudo para a Terra. Então, no nosso ponto de vista, puxa para baixo. Então, é uma força que está sendo aplicada no corpo no sentido contrário. Então, para cima, certo? Se esse corpo se move com uma velocidade constante, é porque... Aí tem as alternativas. Letra A força F é maior do que a da gravidade. A gente não sabe isso, não foi dito isso na questão. Letra B, a força resultante sobre o corpo é nula. Poxa, o que quer dizer uma força nula? Força nula é força igual a zero. Tá, e por que a força foi igual a zero? A gente sabe que a força é massa vezes aceleração. Essa força vai ser zero quando ou a nossa massa é zero, só que isso não existe, porque todo objeto tem massa e ocupa lugar no espaço, ou quando a aceleração for zero. Isso pode acontecer, certo? Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte: se o corpo se move com velocidade constante, quando fala velocidade constante na física, quer dizer que ela não varia. Tudo que é constante não varia, tudo bem? Se mantém aquela mesma coisa durante toda a sua vida. Então, é constante, não tem acréscimo nem diminuição, certo? Então, se a velocidade é a mesma, não tem aceleração. Se não tem aceleração, o Azinho da nossa fórmula é igual a zero, não existe força resultante. Então, a letra B, a força resultante sobre o corpo é nula. E é verdade. Letra C, a força F é menor que a gravidade. Não, a gente não sabe disso na questão. E letra D, a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. A gente também não sabe dizer isso. E letra E, a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja a força F, o corpo estará acelerado, porque sempre existe a ação da gravidade. Gente, a gravidade, ela sempre vai existir, mas isso não é o que a questão está perguntando. Na questão, ele dá um exemplo, e no final dela, que é o que importa, vai mostrar para a gente que ela vai ser nula, que ela vai ser zero. Bom, então, como eu falei, a resposta correta vai ser a letra B. E como eu tinha falado, se não, aqui é um resumão da questão, né, da resposta da questão. Se não existir aceleração, não há aplicação de força. Quando A é zero, a força ali vai ser zero também. E a velocidade constante quer dizer que a força é nula. Então, por aí a gente já dava para ter matado a questão, certo? Agora, falando um pouquinho mais sobre um pouquinho mais não, vamos falar agora sobre a terceira lei de Newton. Ela é bastante conhecida também como a lei da ação e reação. E ela diz o seguinte: quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Tayana, o que isso quer dizer? Quando você coloca dois corpos para interagirem, duas bolas, duas caixas, uma caixa e uma planta, e aí uma pessoa e um objeto, quando eles vão ter alguma interação entre eles, a força que cada um vai exercer no outro vai ser sempre igual em módulo. Módulo para física vai ser a intensidade. Então, se eu aplico, sei lá, se eu empurro uma caixa, eu aplico uma força de 2 newtons, a caixa vai receber e vai me retomar uma força de 2 newtons. Então, o módulo delas é igual, a intensidade delas, o valor numérico é igual, tudo bem? Só que elas têm sentidos opostos. Então, sempre que houver interação entre dois corpos, um corpo vai colocar a força em um sentido e o outro vai reagir em outro sentido, tudo bem? Então, aqui também tem alguns tópicos importantes sobre essa terceira lei de Newton, que é o seguinte:
Para toda força de ação, existe uma reação. Então, isso é bem algo que a gente fala muito no nosso dia a dia, né? Para toda ação tem uma reação, cuidado com o que você emite, que você vai ter de volta, a lei do retorno, karma, tudo isso é derivado dessa lei da física, tudo bem? Então, fala justamente isso, para toda ação há uma reação, que vai ser sempre de mesma intensidade, mesmo módulo, como eu tinha falado, de mesma direção, ou seja, lembra a diferença entre direção e sentido. Direção, você vai ter vertical, horizontal, diagonal. Sentido, você vai ter para um lado e para o outro. Então, eu posso ter minha direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Posso ter minha direção horizontal, sentido para a direita, sentido para a esquerda, e assim sucessivamente. Cuidado para não confundir esses dois conceitos. Então, lembra que na terceira lei de Newton, ação e reação, toda ação tem uma reação da mesma intensidade, do mesmo módulo, da mesma quantidade numérica, vai ter a mesma direção, então se as forças estão interagindo na horizontal, a outra também vai reagir no formato horizontal, só que vai ter sentido contrário, uma vai para um lado, outra vai para o outro, certo? As forças, elas atuam em pares, então toda força, como eu falei, toda ação tem uma reação, então vai formar um par. E atuam em diferentes corpos, tudo bem? Não adianta você querer dizer que eu vou empurrar uma bola e a bola vai receber a força e vai emitir a mesma força de volta. Não, são corpos diferentes. Tem a força que sai de mim para a bola, tem a força que sai da bola para mim. Então, são corpos diferentes. E elas nunca vão se anular. E, Ana, por que elas nunca vão se anular? Não faz sentido na minha cabeça você me dizer que eu vou colocar uma força nesse objeto, o objeto vai me devolver a força de mesma intensidade, vai ter o mesmo valor numérico. Vai ser no sentido contrário. Como é que não vai se anular? Positivo com negativo. Como é que não se anula? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Se você aplica uma força e devolve no mesmo corpo, elas se anulariam, mas são corpos diferentes. Então vai ter efeitos diferentes nos dois corpos. Tudo bem? Então, anota aí no seu caderno para você não esquecer mais. Embora elas possuam o mesmo módulo, o mesmo valor numérico, e possuírem a mesma direção e sentidos contrários, está faltando um contrário aí, as forças de ação e reação não produzem os mesmos efeitos. Por que não produzem o mesmo efeito? Porque agem em corpos diferentes e não no mesmo corpo. Agora aqui vou dar alguns exemplos do dia a dia para a gente entender melhor qual é a aplicação dessa terceira lei de Newton no nosso dia a dia, que às vezes a gente estuda física e a gente não enxerga uma aplicação. E quando isso acontece, é mais difícil de entender, a gente não encontra um objetivo para estar estudando aquilo. E aí a gente vai ver que existe muito, ao longo do ano, a gente vai ver que existe muito mais física no nosso dia a dia do que a gente imagina, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, colisão entre dois carros, uma batida de carro, um acidente de carro. O que vai acontecer? Quando dois carros se chocam, o que acontece na prática? Vamos pensar na parte prática. Vai bater, vai gerar aquela confusão, os dois motoristas, se Deus quiser, ninguém vai se machucar, vão descer, vão olhar a batida, certo? Então, quando eles batem, pensando fisicamente, dois corpos colidiram. Quando dois corpos colidiram, um carro vai exercer uma força em um e o outro carro vai exercer a força em outro. E aí o que vai acontecer? Os dois estão em sentidos opostos, né, para se chocar. Se eles tivessem o mesmo sentido, eles não iriam se chocar. Às vezes acontece quando um para ou quando diminui a velocidade, então houve uma mudança no movimento, né? Sentidos opostos vai ser a mesma força, porque o carro que bateu no carro 1, que bateu no carro 2, foi o carro 2 que bateu no carro 1, então a força vai ser a mesma. Só que o que vai acontecer? Para a gente entender isso, que os efeitos da força é diferente, que as forças não se anulam. Por quê? Os dois carros vão amassar na batida. Os dois carros vão amassar. Só que são carros diferentes, muito provavelmente. E carros diferentes, um vai ser maior, o outro vai ser menor. Então, um vai amassar mais, o outro vai amassar menos. Um tem uma qualidade do material melhor e outro a qualidade do material menos. Então, os dois bateram, os dois colidiram, os dois irão se amassar, os dois bateram com a mesma intensidade de força, só que o efeito produzido é diferente por causa do modelo do carro, porque são dois corpos diferentes. Deu para entender?
segundo exemplo do nosso dia a dia é uma pedra que atinge uma vidraça. Quando você pega uma pedra e joga no vidro, vai haver uma colisão, vai haver um encontro. Então, a ação foi jogar a pedra. A reação vai ser o vidro quebrado e a pedra caindo. Então, eles também vão colidir o vidro com a pedra, só que vão reagir de formas diferentes. A força que a pedra aplicou no vidro vai ser suficiente para quebrar o vidro. E a força que o vidro aplicou na pedra, apesar de ser de mesma intensidade, vai produzir um efeito diferente, que é só reduzir a velocidade da pedra e ela cair no chão. Ela não vai se partir como o vidro. Por quê? Porque são corpos diferentes. Aqui está um terceiro exemplo, bem legal também, que é o lançamento de um foguete no espaço. A gente sabe que o foguete ele sai da Terra e vai direto para o espaço. Mas a gente também consegue aplicar a força de ação e reação. Por quê? Porque embaixo do foguete, que sai esse fogo, são gases que são emitidos. Esses gases é uma força que sai do foguete e vai se impulsionar da Terra para sair do planeta, certo? Então a Terra vai receber essa força do foguete. E qual é o impacto que vai causar na Terra? Nada, só vai dar uma queimadinha, né? Ela vai se mexer pouco, mas já o foguete, a força que a Terra vai aplicar no foguete, vai ser muito maior, que vai impulsionar ele para sair do planeta. Então, deu para entender a diferença? Apesar de elas terem a mesma intensidade, como são em corpos diferentes, elas vão ter efeitos da física diferentes e não vão se anular por causa disso, porque são dois corpos. Então, não esqueçam disso. E aí a gente vê a aplicação 3, que é uma questão do Enem de 2018. Durante a faxina, gente, uma dica já que eu já posso dar para vocês. O Enem, ele vai tentar ao máximo colocar situações do dia a dia, situações do cotidiano. É uma prova, né, de vestibular para você entrar na faculdade que tem o objetivo de abordar todos os assuntos que você aprendeu na escola, de física, química, matemática, biologia, porque tudo isso é o que rege o nosso mundo, né? São as leis da física, é a nossa história, é a biologia, a botânica, é tudo isso. Então, o Enem quer que você saiba os conceitos por trás de tudo isso, mas ele quer que você aplique isso no dia a dia. Então, você vai ver muita questão do Enem que são situações do cotidiano, que são situações, não coisas mirabolantes, sabe? Então, vamos lá. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Acho que, por exemplo, afasta esse sofá para eu varrer ali. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar um móvel, porque a terceira lei de Newton define que, se ele puxar o móvel vai puxar de volta, ação e reação, né? E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Ele vai dizer, mãe, não adianta empurrar esse sofá. Porque pela terceira lei de Newton, se eu empurrar o sofá me empurra de volta, e aí vão ficar os dois parados. Foi essa a justificativa do menino. E aí a questão pergunta, qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então vamos lá, analisar as questões. Letra A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tá, mas isso não é um argumento que a mãe vai utilizar para ele ver que errou o conceito. Até aí ele entendeu, é ele que vai aplicar a força de ação. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, né, gente? Se ele vai aplicar uma força no móvel, o móvel vai aplicar uma força de volta dele, então não tem como se anular. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Isso não tem nada a ver com a força que ele vai aplicar no sofá, certo? Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Isso pode deixar a gente um pouco confusa, né? Mas, porque a gente pode pensar, poxa, se ele vai empurrar uma coisa, essa coisa provavelmente vai se mexer. Então, se ele aplica uma força, é a força de ação. E se a coisa se mexe, é porque a minha força que eu apliquei é maior do que a reação daquele móvel. Só que a gente aprendeu na física que não é maior. Elas têm a mesma intensidade. E letra E, o par de forças de ação e reação não atuam em mesmo corpo. Então, esse é o argumento perfeito que a mãe do garoto vai dar, que você vai dar no Enem também. Não adianta justificar dizendo que eu vou empurrar, ele vai reagir, ação e reação, e aí a gente não vai mudar de lugar porque é a mesma intensidade. Não, gente, não é bem assim, porque como eu tinha falado, os efeitos vão ser diferentes, a força não vai ser nula, ele só ia ficar parado se a força fosse nula, e não é. Por quê? Porque
Porque são corpos diferentes. Então, não age o mesmo corpo. Se não age o mesmo corpo, a ação e reação elas não vão se anular. Tranquilo? Aplicação 4. Vamos lá. No esquema abaixo, temos um corpo de massa M, esse quadradinho azul, preso a uma corda que passa por uma roldana, essa bolinha aí, e está ligada a uma mola de constante elástica K. Não precisa se preocupar com esse constante elástica, força elástica, tudo isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente continuar estudando a física. Mas foca no problema de agora. A mola sofre uma deformação X, deformação é a mola que você puxa, ela sofre uma deformação, ela volta, ela sofre outra deformação. Em virtude da atuação do peso do bloco. Então, se a gente pensar na parte prática, a gente tem uma mola aqui, uma roldana, uma corda passando, segurando um bloco. Então, se você puxa o bloco, a corda vai vir junto, porque ela vai deslizar na roldana, e a mola vai se esticar, vai sofrer uma deformação. Então, vamos lá. A respeito das forças peso e elástica, marque a alternativa. Peso é a força que tem do bloco, e força elástica é a força ali da mola, certo? Vamos lá. Letra A. A força elástica não pode ser considerada a reação da força peso, pois, nesse caso, essas duas forças atuam sobre o bloco de massa M. Se a gente volta aqui, a gente sabe que a força peso, que depende da massa, depende da gravidade, vai agir sobre o bloco de massa M. Até aí tudo bem. Mas a força elástica ela não vai agir sobre o bloco. A força elástica vai agir sobre a mola. Então, a letra A está errada. Não atuam sobre, as duas forças elas não atuam sobre o bloco M. Letra B. A força elástica é a força de reação da mola à deformação causada pela força peso. Parece interessante. Letra C. A força normal existente na corda é quem puxa e deforma a mola. Não, não é a força normal. A gente já viu que é a força elástica. Letra D. Quanto maior for a constante elástica a cada mola, mais fácil será sua deformação. Não, não necessariamente, gente. E também não é o que a questão está perguntando, tá? E letra E. A deformação da mola é inversamente proporcional ao peso do bloco. Também não, lembra? Inversamente proporcional é quando um aumenta, o outro diminui. E ele está dizendo que quanto maior for o bloco, ou seja, mais pesado, menor, e ele está falando que é inversamente proporcional, seria a deformação da mola. E a gente sabe que não, porque se o bloco for maior, for mais pesado, vai deformar mais a mola. Então, a resposta certa, letra B. A força elástica é a força de reação da mola causada pela força peso. Então, existe a força-peso. Força-peso aplicada no bloco M. É a força de ação. Força elástica aplicada na mola é a reação. São corpos diferentes. Bloco M e mola. Certo? Então, é isso, gente. A gente vai terminar por aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por quem assistiu até aqui o final. A gente vai passar uma lista de exercícios, a gente quer que vocês pratiquem, que vocês entendam todos esses conceitos. Às vezes pode parecer que a gente fica um pouco repetitiva, mas é bastante importante que vocês entendam todos esses conceitos e que vocês façam os exercícios e que vocês tirem dúvidas, porque é desse jeito que vocês vão matar a questão na mosca, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a Diana, ou então com qualquer pessoa do PET Civil.